Bora falar de mercado, Milton? Vamos lá. Que é o que o pessoal quer saber, né? Exatamente. Qual que é essa história de Gabri Martínez? Exatamente. Jogador... Gabri Martínez, do Braga, né? Do Braga. Gabriel Martínez, Gabri Martínez, jogador do Braga, de Portugal, mas ele é espanhol, jogador espanhol de 22 anos, ponta esquerda, 1,85 de altura. Ele fez base no Girona, depois ele passou pelo São Fernando e pelo Mirandes, que são de divisões abaixo. Ele teve um desempenho ok, mas primeira temporada dele na elite do futebol, jogando no Braga, primeira divisão de Portugal. O Jornal Record trouxe essa informação. O Jornal Record é de Portugal, trouxe a informação de que o Cruzeiro estava atrás do jogador e que fez uma proposta de 8 milhões de euros. O Cruzeiro não enviou uma proposta de 8 milhões de euros. O Cruzeiro já fez o primeiro contato, inclusive foi recusada essa primeira oferta, mas apurando, em conjunto com os colegas aqui da 98, no 98 Sports a gente trouxe toda essa informação, junto com o Nicola, junto com o Samuel Venâncio, e aí o Nicola trouxe um detalhe, 8 milhões de euros é que o Braga espera receber, de 8 a 10 milhões de euros. E eu não consegui chegar no valor da proposta que o Cruzeiro enviou, essa proposta que já foi recusada, mas ela foi abaixo de 8 milhões de euros, mas o Cruzeiro segue na jogada, segue observando o jogador. Pra gente ter uma ideia, Milton, como eu falei, é um jogador de 1,85, é um jogador alto, 22. É um jogador que ocupa toda essa lateral do campo, por mais que ele seja um ponta esquerda. Se a gente puxar os dados do Gabriel Martínez, é um cara que ocupa todo o corredor, da defesa ao ataque, o que combina muito com as características de jogo Jardim, né? Que o Jardim quer. Não vou mentir para o ouvinte da 98, do 98 Futebol Clube. Se eu falar que eu vi um jogo de 90 minutos do Gabriel Martínez, vou estar mentindo. Então, não conheço o jogador a esse ponto. Em cima do que a gente estudou desde que surgiu a informação, ele é um cara que é titular no Braga, por mais que não tenha jogado o último jogo contra o Benfica, ficou no banco. No jogo contra o Porto, por exemplo, ele jogou. Então, o Gabriel Martínez, em 30 jogos, fez 4 gols e deu 2 assistências. Deixa eu perguntar uma cosita aí. Pergunta. Isso aí não tem o dedo do Pinto, não? Opa! Com certeza, Milton, com certeza. O Joaquim Pinto, que chegou, né? Ele deve ter falado desse jogador lá. E é isso. É uma recomendação do Pinto. Né? E o Pinto, assim, um dos pontos fortes do Joaquim Pinto é a questão de mercado dele, no sentido de encontrar jogadores com potencial de revenda. Por isso, um jogador de 22 anos, que é o que o Cruzeiro busca. O Braga pagou 1.800.000 euros para ter o Gabri Martínez no ano passado, que fez um ano. Ele chegou lá em julho de 2024, tem um ano de clube. Aí você disse que a primeira investida do Cruzeiro foi recusada. E que lá estão dizendo que o Cruzeiro teria oferecido 8 milhões, mas você já disse que esse valor não foi na proposta do Cruzeiro. Bom, 30 jogos pelo Braga, 4 gols. Tem potencial, 22, total perfil de SAF para fazer lá na frente uma revenda e fazer um dinheiro. Mas 4 gols em 30 jogos e ele é titular? Ele é titular no Braga, mas assim, a gente tem que pegar também que é o Braga, É o Braga, tudo bem. Não é o Benfica, não é o Porto, mas o Braga disputa o campeonato que a gente viu aí. Que apareceu muito no Mundial, os grandes de Portugal, fazendo feio lá, né, cara? Com certeza. Porto e Benfica foram mal. Não, claro, mas se você for olhar os jogadores portugueses que tem hoje espalhado, principalmente na Europa, nos times, mas ele é espanhol, tem cara bom. Não, tem mas tem muito jogador bom, mas eu falo, não é português, mas eu falo em termos de... Que passou pelo futebol português. Porque pelo português, é lógico que a Europa, todos os... Portugal tá na Europa, caramba, mas Jura? assim, todos os clubes grandes da Europa... Todos estão de olho, por exemplo, você pega Barcelona, Real Madrid, não sei o quê. Não, o menino se sobressaindo, claro que esses times vão ficar de olho, ele tá do lado. Pois é, então... Mas aí o Gibas tocou num assunto interessante, assim, porque assim... Minha preocupação é somente... Você vai pagar uma bala num jogador... É isso. E será que ele vai ser titular? Porque ele tá lá na Europa, cara. O Wanderson hoje não dá margem pra ser reserva. O Wanderson hoje não dá margem pra ser reserva. Então, o Gabi Martins vai ter que chegar, se adaptar ao Cruzeiro, se adaptar ao Brasil, a Belo Horizonte e tomar a posição do Wanderson. E mais, Henrique. Então, vale a pena você pagar... O Braga tá pedindo 8. Pois é. Você pagar 6, 8 milhões pra um cara que vai ser reserva? Não, no mínimo 8, né? O Cruzeiro não... Ele aí você pede 10, mas 8... Você vai vender o seu carro, você vai me pedir 200 mil no seu carro, que é gigantesco, eu vou pagar... eu quero pagar 150, a gente vai negociar e chegar no meio termo ali. Só se o Cruzeiro está apostando da seguinte forma, Barcelona ou Real Madrid, qualquer um desses times que olha para o jogador e fala assim, cara, ele tem um potencial, mas ainda a gente não está ainda convicto que não sei o quê. Mas assim, e o Cruzeiro vai fazer uma aposta. Você olha 30 jogos, 4 gols, cara...
sei. Mas, Não, Gilbert, vamos lá, tudo bem, beleza. Vamos olhar as outras temporadas, tá. Vamos olhar outras temporadas. Não, mas né? ele tava na segunda divisão da Espanha, aí não é referência. Não, mas pô, você não faz na segunda divisão, vai fazer na primeira. Não, mas na segunda divisão da Espanha ele fez 9 gols e 5 assistências. Ele teve um bom desempenho. Foi até melhor, né? Tanto que o Braga foi lá e buscou ele e fez essa proposta. E hoje ele já é um jogador valorizado em relação a quando ele chegou no Braga. O Braga pagou 1.800 e ele já tá valendo de 4 milhões de euros, se a gente buscar nessas plataformas que fazem esse levantamento. Então é um cara assim que tá numa crescente. O que cabe aí é o trabalho do scout. O scout tem que contratar um jogador que ainda não atingiu o ápice. Se você contrata um jogador que está no auge, que está no ápice da carreira, você vai pagar mais caro. E o Cruzeiro não vai fazer loucuras na contratação. A gente não sabe nem se o Cruzeiro vai pagar o que o Braga está pedindo. É isso, esse é o pulo do gato. O que o scout tem que achar é o que eu quero pro meu time. Então não é você contratar esse cara que é bom, esse aqui também não. O Leonardo Jardim é um cara que cobra muita intensidade dos jogadores. Olha quantos jogadores o Cruzeiro trouxe e são reservas hoje. O Wallace, Gabigol, Eduardo, porque não encaixam na ideia de jogo do Leonardo Jardim. Claro que encaixam hoje, mas não entregam aquilo que ele cobra em primeiro lugar. O Caio Jorge hoje é titular absoluto porque está nessa grande fase, porque entrega o que ele pede. Sim. O Wanderson porque entrega o que ele pede. O Christian, a mesma coisa. Então cabe ao scout também entender o que o técnico Leonardo Jardim quer para o time, o que o Cruzeiro quer como futebol e ir atrás. Então, se não for o Gabriel Martinez, provavelmente o Cruzeiro vai buscar também outro jogador, Gilbert.